O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio número 103 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E você também pode acompanhar todo o trabalho lá no Twitter, @NBA das Minas, no Instagram, @NBA das Minas, pode, e também na Twitch, /NBA das Minas. Lá na Twitch, volta e meia, a gente está fazendo lives e tudo mais para interagir com vocês. Em todas essas redes sociais, vocês vão encontrar aí os conteúdos sobre basquete que a gente produz, além de acompanhar a cobertura dos jogos em tempo real. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports. E também, é claro, visitem a nossa parceira, a Odyssey. Lá também tem cupom de desconto e vocês encontram várias camisetas incríveis de basquete, além dos nossos produtos exclusivos. Antes de começar o nosso episódio, vou dar boa noite para minha fiel escudeira, que agora já está devidamente instalada, livre da Covid, e vamos retornar aí com a nossa periodicidade nesse podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei nem que horas é aí, Agatha Máximo. Tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo, que são 9 horas da noite já, né, vivendo aí num fuso trocado, mas tá tudo certo. O que importa é que me instalei, agora estamos de volta a começar o ano de fato, né? Falar aí sobre os assuntos Como que fala essa palavra? Periodicamente ou Periodicamente. enfim, né? É isso daí. Use como quiser. Antes de a gente começar, Agatha, o nosso episódio, né, que ele é bem factual, né, visto que ele vai tratar de evento que acontece nos próximos dias. Temos uma nova integrante nesse podcast, né? Ela não está aqui hoje, né? Volta e meia vai aparecer, mas a Ana foi integrada oficialmente a esse podcast, né? Fala um pouquinho aí sobre a nosso quinto elemento. Pois é, né? Rolou mais uma promoção, efetivação, né? Que a gente pode chamar assim de uma das nossas estagiárias. A Ana já vinha ajudando a gente bastante no Instagram, com a edição de vídeos. E nós decidimos, né, fazer essa promoção aí. Espero que ela saiba no que ela está se metendo. Mas desejamos sorte, né? Estamos muito felizes com essa nova edição. Coitada, né? Assim, a pessoa tem que ter um pouco de paciência e uns parafusos a menos para permanecer nesse podcast. Mas ela chega aí, com certeza, para fortalecer o NBA das Minas. Ela, para quem não sabe, para quem não a acompanha, a gente divulgou as redes sociais dela lá no Twitter. Ela é torcedora do Phoenix Suns, então ela chega, como diz minha mãe, por cima da carne seca, né? Ela tá bem nesse podcast, ela é a que tá melhor, assim, né? Depois, né? A gente ainda vai falar do Boston Celtics. Vamos ao tema, então, desse episódio, Agatha. Temos fim de semana de All-Star Game, né? Competições, jogos, desafios, shows. Estava até dando uma olhada na NBA, quer dizer, não sei se tinha divulgado antes, mas eu vi agora. Tinha divulgado antes sobre os shows, Agatha? Ou eu que tô vendo atrasado, ou divulgaram só agora mesmo? Eu imagino que só agora. Eu vi lá que a gente vai ter Lil Wayne, vai ter Migos, vai ter DJ Khaled, e eu acho que já tinha sido divulgado, porque eu vi algumas pessoas falando no Twitter sobre ele demais, assim, eu não tinha encontrado a ligação entre as coisas, mas aqui está. É que eles deu um rolezinho com o Kanye West esses dias também, que é outro que não tá muito bem da cabeça, e aí também foi bastante comentado, pode ser isso. Ah, pode ser. Enfim, mas ele estará lá, teremos
Na verdade, o show aqui eles divulgaram como DJ Khaled and Friends. Então, assim, né? Ele chamou quem ele quis, basicamente. Teremos 7 pessoas, não, 7 artistas, porque amigos são 3, né? Nesse All-Star Game. Mas vamos falar, propriamente dito, aí do evento, né? Começa na sexta-feira, com o Rising Stars na sexta, os desafios no sábado e o jogo no domingo, né, Agatha? Como é que tá a tua expectativa antes de a gente entrar e falar propriamente aí dos times, das escolhas, como é que vem cada time, enfim, falar propriamente do que vai acontecer, como é que tá a tua expectativa para esse fim de semana de All-Star? E tu se ferrou, né? Porque as coisas começam meio tarde no horário de Brasília, aí vai ser de madrugada. Pois é, não, já tô vivendo num horário... Eu vivo aqui no horário do Brasil, né? O que eventualmente vai ser um problema, mas enfim. A gente vai seguindo, vai tocando o barco como se não tivesse nada acontecendo. Com relação ao All-Star Weekend, né? Que são todos esses eventos ao longo do final de semana... Eu acho que todo mundo fica, de certa forma, animado, né? É um espetáculo, é bom a gente assistir sem aquele peso de esperar algum resultado, alguma coisa. E também é muito legal para a gente ver, de fato, essas grandes estrelas jogando junto, né? Enfim, fazendo coisas incríveis aí do mesmo lado da quadra. E se você me perguntar quem eu acho que vai ganhar, eu ficaria com o Team LeBron. Acho que, assim, em termos de nome, LeBron sabe escolher muito melhor do que Kevin Durant. O momento da escolha ali, né, do draft dos times também é sempre um espetáculo à parte, né? Porque sempre tem alguma coisinha, né? Alguma cutucadinha daqui, uma cutucadinha dali, mas vou passar primeiro os times e depois a gente vai falar desse draft. E aí um pouquinho de números aí desses times, e a Agatha já deu o palpite dela aí, que é o LeBron, né? Então, no time do LeBron, que é o capitão, a gente tem de titular ele, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan e Nikola Jokic. Os reservas, já começa com Luka Doncic na reserva, né? Quando você tem Luka Doncic na reserva, talvez realmente você seja favorito, né? Mas enfim, Luka Doncic, Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred VanVleet e James Harden, que não vai ser James Harden, seriam, né, aí os reservas. No lugar do James Harden entrou o Jarrett Allen do Cavs. No time Kevin Durant, que não terá Kevin Durant, Embiid, Ja Morant, Jason Tatum, que substitui o Durant no time titular, Trae Young e Andrew Wiggins. Vou até fazer uma pausa aqui, né, aquela pausa dramática nesse nome. Os reservas: Devin Booker, Karl Anthony Towns, Zach LaVine, DeJounte Murray, Chris Middleton, LaMelo Ball, que entrou aí nessa vaga, né, já que o Durant saiu, Jason Tatum foi para titularidade e o LaMelo Ball entrou aí na vaga que deixou o Jason Tatum, e Rudy Gobert. Agatha, no momento do draft, como você falou, o LeBron, ele sempre, né, escolhe assim a dedo, né? Olha o time, né? Não tem muito o que falar quando a gente tem Doncic, Mitchell, Chris Paul, Jimmy Butler na reserva. Realmente o cara sabe escolher, né? Mas no momento do draft, ele e o Durant estavam lá escolhendo e tudo mais, e ficou para a última escolha, que era do Kevin Durant, James Harden e o Gobert. E era a vez do Kevin Durant escolher. Tinha acabado de sair a troca do James Harden para Filadélfia, e rolou ali toda uma brincadeirinha, né? O LeBron perguntando se de fato James Harden, né, estaria saudável para jogar. Isso depois de o Kevin Durant já escolher o Rudy Gobert. Assim, ele não teve muita cerimônia, ficou com o Gobert. E aí o LeBron questionou isso e teve lá aquela brincadeirinha do tipo, agora ele foi trocado, agora ele está saudável. No fim das contas, ele não vai para o All-Star Game, né? Ele e o Philadelphia decidiram aí em conjunto que ele ficaria de fora para terminar a recuperação de uma lesão na coxa aí, que supostamente ele tem. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa brincadeirinha ali, o Kevin Durant dando essa cutucada do tipo, não vou escolher ele me largou, vou escolher o outro. E essa brincadeirinha do tipo, agora que ele foi trocado, agora ele tá bem, está saudável. Esse vídeo, inclusive, rodou aí, né, o Twitter, todo mundo fazendo piadinha, e o próprio LeBron James, né, caiu na gargalhada na hora. Como é que tu vê aí essa brincadeirinha, ou não, né?
Pois é, né? Rolou. A gente sabia que a escolha ia acontecer aí em algum momento essa situação, né? Porque o Harden tinha acabado de ser trocado, como você falou. Mas assim, o que fica pra mim é que o Durant é chato, né? Ele é um cara chato. Assim, durante todo esse processo de escolha, ele tava de cara fechada. Enfim, parece que não se esforça, né? Pra ser uma pessoa agradável. Vamos colocar nesses termos, né? Mas ele chegou até a esboçar um sorriso quando o LeBron começou a fazer a gracinha e falar que ele agora ficaria saudável. Mas é o cara que pega pilha, né? Então o pessoal vai zoando pra ver se ele de fato pega pilha. Até que foi tranquilo, né? Enfim, é isso. Rolam de vez ou outra piadas com o Durant, né? Teve aquele prêmio, alguma premiação aí dos últimos anos em que também... Quem é que foi que zoou? Foi algum ator famoso? Agora eu não vou lembrar. Mas zoou o Durant quando ele tinha acabado de sair de OKC, né? E o Russell Westbrook até dá risada também. Então, assim, é o alvo, né? Todo mundo deve comentar o quanto ele pega a pilha e deve aproveitar. Eu faria o mesmo, não vou julgar. É bom, né? Dar uma provocada pra ver qual vai ser a reação dele, se ele vai pro Twitter reclamar, se ele vai criar um novo fake pra reclamar, não sabemos. Mas enfim, ficou aí essa situação. Foi engraçadinha, todo mundo compartilhou a risada do LeBron James e, como a Agatha disse, né, o próprio Kevin Durant ali esboçou. Foi um esboço, né? Não foi, nossa, um super sorriso, porque também a gente não vai exigir demais dele. Mas ele esboçou um sorrisinho maldoso ali no momento em que James Harden era o alvo das chacotas ali no momento da escolha. Mas, Agatha, vamos falar um pouquinho sobre esses times. Como é que tu enxerga, né? Esse time do LeBron James, tendo aí ele próprio, o Antetokounmpo, Curry, DeRozan, que está numa temporada sensacional, Jokic, Doncic, Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Mitchell, Van Vliet e o Jarrett Allen, né, no lugar do James Harden. Para você, como é que vem esse time? Como é que ele vai jogar? Difícil falar em destaque, né, num time desse, mas quem você acha que vai se sobressair aí no meio de tanta gente boa? Vai ser legal pelo show, novamente, né? A gente tem nesse time o líder de pontos por jogo, que é o Antetokounmpo. Inclusive, o Antetokounmpo tem 29,4 pontos por jogo, ou seja, tá em primeiro lugar. Mas, em termos de minuto, ele é o 57º. Então, assim, tem feito muito. 57, para quem não associou, 57º. Isso aí. Então, assim, ele tem jogado muito, pontuado muito, e não é um dos jogadores que mais fica dentro de quadra. Assim, depois do 50. É uma estatística, um fato importantíssimo. Em segundo lugar, a gente tem o Embiid, que tá no outro time. E isso em termos de pontos por jogo, né? Em terceiro lugar, temos LeBron James. E em quarto, DeMar DeRozan. Então, nesse top 4 aí, nós temos 3 jogadores do time do LeBron que estão aí nessa questão de pontuação. O quinto é o Trae Young. Então, vamos deixar um 3-2, né? Em termos de ponto. Em rebotes por jogo, a gente tem Rudy Gobert na liderança, seguido de Nikola Jokic. Então, também vai ser... Assim, eu não diria que vai ser um duelo no garrafão, porque essa não costuma ser a característica de um jogo das estrelas, né? De briga ali no garrafão. Mas temos os 2 líderes aí, um em cada time, o que torna as coisas mais interessantes. Em termos de assistência por jogo, nós temos aí no top 5 All-Stars desse ano, né? Chris Paul liderando com 10,8. James Harden em segundo lugar, que não joga, mas enfim, estaria no time LeBron, né? DeJounte Murray, que entrou para o time Kevin Durant após alguns desfalques, e quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de DeJounte Murray e quantas vezes eu falei que ele devia ser All-Star. No final deu tudo certo. Trae Young em quarto e Luka Doncic em quinto. 3-2 novamente para o time do LeBron. Acho que vale a pena também falar de 3 pontos, né? Das mais feitos, né? Maior quantidade de 3 pontos convertidas, nós temos Stephen Curry, obviamente, em primeiro lugar. Fred VanVleet em segundo lugar. Do VanVleet para o Curry tem uma diferença de 49 bolas de 3.
tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas em porcentagem, né? Nenhum dos All-Stars figuram nas 5 primeiras posições. O líder dessa temporada, inclusive, é PJ Tucker, seguido de... Você chuta, Drelly, quem é o segundo nome na lista de porcentagens de bola de 3 pontos? Caralho. O segundo na lista de 3 pontos. É do leste ou do oeste? Vai me dando do leste. Caralho. Rapaz, de 3 pontos. Qualquer nome, seja usada. Eu tô tentando olhar os times de cima. Sei lá, o DeRozan não, né? Ele não é muito dos 3 dica. pontos. Joga no Boston Celtics. Tatum não, Brown. Nada. Grant Williams. Tá bom? Inclusive ontem, no atropelo, no massacre, no chamem como vocês quiserem, em cima do Sixers, esse menino entrou e só meteu bola de 3. Eu amo esse guri. Rapaz, Pois é. Inusitado, né? Inusitado no mínimo. Aí, uma curiosidade. Em líder de steals per game, roubos de bola, nós temos DeJounte Murray. Muito bom vê-lo novamente como All-Star, reforçando, né, minha alegria. E porcentagem de field goal no geral, Rudy Gobert seguido de Jarrett Allen. Então, assim, a gente tá vendo de fato os líderes da temporada, na maioria dos fundamentos, figurarem aí nos 2 times. Vai ser, sem sombra de dúvidas, uma boa partida, né, Drica? Sim, né? Quando a gente reúne todos esses caras, assim, por mais que a gente saiba, né, que não é aquela coisa competitiva, assim, quem espera um jogo, vão se matar para ver quem vai ganhar, não é o que acontece no All-Star Game, né? Ele é mais pelo espetáculo, pela diversão desses caras reunidos, né? Porque a gente não tem a oportunidade de ver, quer dizer, a gente vai ter novamente, né, a oportunidade de ver, mas, né, numa temporada regular, um LeBron James e um Stephen Curry jogando juntos, por exemplo, é a oportunidade que a gente tem e eles entram em quadra para se divertir, basicamente, né? É isso que eles vão fazer lá. Agatha, você falou, né, sobre essa reunião, né, de tantos caras bons. E aí, eu me sinto na obrigação de te perguntar, porque a gente não conversou sobre isso ainda, o que diabos faz Andrew Wiggins nessa lista e como titular? Pois é, né, muita gente ficou surpreso, né, mas a gente precisa lembrar também que os titulares, eles têm um peso diferente dos reservas, né? Os reservas são os técnicos que escolhem, enquanto os titulares é uma mistura de votação do público, com votação dos jogadores, com votação da imprensa. É uma loucura, né? É uma misturada, então, uns pesos meio esquisitos, inclusive, nessas votações. Exatamente. É 50% de peso para a votação dos fãs, 25% para os jogadores e 25% para os membros da mídia, né? E, enfim, com essa combinação, Andrew Wiggins foi selecionado ao All-Star. E, outra curiosidade, hoje eu tô cheia de curiosidade sobre o All-Star Game. Andrew Wiggins tem mais All-Stars como titular do que Paul Pierce. Meu Deus, olha que isso que eu tenho coisa mais bizonha. Isso aí é... Ai, gente, é inadmissível. Eu não consigo conceber um negócio desse, um trem desse. Andrew Wiggins titular. Daí a gente olha para os reservas, né, do time Durant. A gente tem o Towns, a gente tem o Zach LaVine, que tá numa ótima temporada, o seu DeJounte Murray, Devin Booker, LaMelo Ball, o próprio Jason Tatum era, né, reserva se não fosse a lesão do Durant. E aí você olha, tem Andrew Wiggins como titular, não desmerecendo a temporada do Wiggins, ele tem feito bons jogos, tem contribuído aí, né, com o time com esse fraco time do Golden State Warriors, mas limites, né, gente, para ser um All-Star. E aí eu vejo Jaylen Brown fora, por exemplo, aí é complicado, entendeu? Isso aí machuca o coração, né? Pois é, nós teremos a estreia, inclusive, dos 2 últimos Rookie of the Years, né? Teremos a estreia de LaMelo Ball e de Ja Morant, que jogam no mesmo time, né? E, enfim, vão fazer aí o seu debut. Tu imagina... Enfim. Vamos debutar no All-Star. Você, cara, tá aí uma coisa que eu quero ver, os dois em quadra ao mesmo tempo, porque é muito entretenimento, né? Os dois separados. Imagina os dois juntos.
Pois é, esse time do Durant, sem o Durant, que é uma coisa meio louca de acontecer, ele é o ousadia e alegria, né? Exatamente. Tem muitos jovens aí, temos Devin Booker, temos Ja Morant, Jason Tatum, Trae Young, DeJounte Murray, LaMelo Ball, tá bem misturado. Karl Anthony Towns, Lavine já tá virando um senhor, né, Drake? Meu Deus! Lavine já não está tão na mocidade, vai, 26 aninhos. Se você quiser considerar, a gente considera. O outro time é um time que, se você olha pelo menos os starters, né, é um time mais experiente. Bem mais, né? LeBron James elevou consideravelmente aí a média de idade, né? Pois é, os dois mais jovens aí titulares são Giannis Antetokounmpo, que tem 26 anos, parece que já tem 35, né, de tanta coisa que já fez e já ganhou. A Nikola Jokic, que pra mim, tem a mesma idade, não né? sei pra você, é o MVP dessa temporada. Vem pro back-to-back? Eu acredito, viu? Fielmente nesse back-to-back, em termos de merecimento, né? A gente sabe quanto a narrativa importa, mas se a gente olha pra números, é o homem novamente. Não, e tá fazendo uma... Assim, parece chover no molhado, né? Falar que ele tá fazendo uma ótima temporada de MVP, que o Giannis Antetokounmpo também, que o próprio Embiid, mas de fato. E ele é um jogador muito constante, né? Por exemplo, eu votei em Stephen Curry para MVP e no ano passado, para mim, ele era... até aquele momento, incontestavelmente, o MVP. Só que ele caiu. Assim como aconteceu na temporada passada, né? Começou mal, terminou bem. Então, assim, teve uns altos e baixos. E o Nikola Jokic não, né? É um cara completamente constante. Raramente você pega um jogo dele mal, né? Que ele tenha deixado a desejar, assim. Obviamente que, né, o adversário limita algumas ações dele, mas não significa que ele faça um jogo ruim, né? Então, e isso reflete nesses números, né, Agatha? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Pois e segurando esse Nuggets dentro da zona de playoff direto, né? Sem play-in, mesmo com a quantidade de desfalques que a gente tem visto essa temporada, né? Sem Michael Porter Jr., sem o Facundo Campasso jogando muito menos, enfim. Jamal Murray ainda não voltou, então assim, tem jogado muito mesmo, e enfim, é o cara, pra mim é o cara, Drica. É o cara. Não, eu concordo, ele tem feito por merecer esse back-to-back, né? Então, Agatha, você já deu o seu palpite aí, né? Pra você é Team LeBron. Realmente, assim... E pra você, Drica? Não tem como, né? Tadinho do Tatum. Não vai ter sua dupla, né? Porque... Assim, eu posso dar uma justificativa, talvez, do porquê o Team Durant ganha, porque tem muito jogador estreando, Ja Morant, né? Temos aí LaMelo. A juventude, às vezes, tá louca pra mostrar serviço, né? E é óbvio que esse time aí, os jovens, querem ganhar de um time que tem a LeBron James, que tem a Antetokounmpo, então talvez eles levem esse jogo um pouco mais a sério do que os veteranos e garfem aí uma vitória. Surpreendam, né? Eu ia gostar muito de ver esse time vencendo, não só pelo Jason Tatum, que obviamente, né, é o meu motor de escolha de torcida nesse caso, mas porque eu gosto muito do Ja Morant, gosto muito do LaMelo Ball, gosto de vê-los jogar. Eu me divirto, né, com eles jogando, assim, é uma leveza no jogo. Eu gosto, o Ja Morant pra mim, assim, é um cara fantástico, a personalidade que ele tem, foda-se, todo mundo vai pra cima, eu gosto dele, gosto desse espírito. Então a minha torcida é para o Team Durant, obviamente, né, não preciso nem justificar, porque se tem Jason Tatum, tem a minha torcida, mas quando a gente olha para o elenco que está no time LeBron James, né, há uma tendência a achar que esse time vai ganhar. Mas surpresas acontecem, né? Então vamos aguardar aí. Lembrando que esse jogo é domingo, às 22 horas no horário de Brasília, à 1 da manhã aí, né? Qual a necessidade de jogar o horário, né, cara? Dorme o domingo inteiro e acorda 1 da manhã para ver o jogo. Pois é, menina, pois é. Mas antes disso, a gente começou de trás para frente, perceba, né? A gente começou lá pelo jogo de fato no domingo, mas no sábado a gente tem os desafios, né, Agatha? Tem o desafio de enterrada, de 3 pontos e de habilidades. O de enterrada
vou perguntar já para você. A gente vai passar aqui rapidamente, né? E as nossas opiniões, que muito provavelmente a gente deve errar tudo, principalmente na das enterradas, porque não faz nenhum sentido as pessoas que ganham esse desafio de enterradas. Todo ano tem reclamação e contestação nesse negócio. Mas, no de enterradas esse ano, a gente tem o Cole Anthony, do Orlando Magic, Jalen Green, do Houston Rockets, o Obi Toppin, do Knicks, e o Juan Toscano Anderson, do Golden State Warriors. Faltou alguém, Agatha, nessa lista? Eu iria dizer que faltava, de fato, o Jarrett Allen. Acho que ele vinha merecendo muito ser um All-Star. E aí, com os desfalques dessa última semana, ele acabou sendo também efetivado, né? All-Star. Tal qual. E se ele não estivesse, eu diria ele, provavelmente. E quem você acha que leva esse desafio para casa? Com os que a gente tem aí. Você diz do Dunk Contest? Isso. Ah, eu devo ficar sendo sentimental, né, de um cara que eu gosto demais, que é o Obi Toppin, né? Acho que o Obi Toppin vai entregar bastante, mas Jalen Green voa, né? Então, assim, pode ser que Jalen Green garfe. Vou ficar com o Obi Toppin também, porque gosto muito desse menino. Eu sou uma pessoa mole, né? Então, quando no draft eu vi ele chorando como uma criança ao ser draftado pelo time do coração dele, ali ele já me ganhou e acabou, e a minha torcida é dele. No desafio de 3 pontos, a gente tem, Agatha, Desmond Bane, do Memphis Grizzlies, Luke Kennard, do Clippers, Zach LaVine, do Bulls, CJ McCollum, agora New Orleans Pelicans, Patty Mills, do Brooklyn Nets, o Towns, do Timberwolves, né, para quem não sabe, Van Vliet, do Toronto Raptors e Trae Young, do Atlanta Hawks. Faltou alguém no desafio de 3 pontos e já emendo a segunda pergunta, para quem você torce e quem você acha que leva. Se você me perguntar que faltou, eu vou dizer que sim, mas também as coisas sem graças, né? Não. Assim, ó, limites, entendeu? Alguém que ia lá para fazer uma graça, não que ia lá para humilhar os outros. Exatamente, esse ano aí foi um ano humilde. Um ano em que a gente realmente pode ficar em dúvida de quem vai ganhar. Mas eu vou apostar em Patty Mills. Vou ficar com Zach LaVine. Zach LaVine. Fatura é essa, meu filho. E no desafio de habilidades, a gente tem uma novidade esse ano, Agatha. Geralmente era, né, como todos os outros desafios, né? Leva lá a galera, cada um de um time, ou mais de um, enfim, e seja o que Deus quiser. Agora são 3 trios confirmados. O trio Cavs, que vai ter o Rookie, Evan Mobley, o Jarrett Allen e o Darius Garland. O trio Antetokounmpos, que o nome já sugere bem, né? Que tem os 3, o Alex, o Thanasis e o Giannis. E o trio Novatos, que é formado por Scottie Barnes, seu Josh Giddey e Cade Cunningham. Os 2 melhores trios vão avançar para uma final. E aí na final tem uma série de arremessos do meio da quadra. Quem acertar primeiro vence. Essa vai ser a configuração aí do desafio de habilidades nesse ano. O que você achou dessas mudanças, em primeiro lugar? E qual trio você acha que leva? Que pergunta, né? Óbvio que ela vai falar do Josh Giddey, né? Mas vai, eu quero seus argumentos. Meu argumento é que eu sou clubista. Precisa de outro, mas enfim. Vamos ver, né? É sempre aleatória essa parte de habilidade, né? Pra não dizer outra coisa, acaba não contando muito, mas pode ser que com essas narrativas, né? Tipo Cavs, os irmãos, os novatos, torne a coisa um pouco mais interessante. Imagino que seja esse o propósito, né? Da mudança. Mas aproveitando que você tocou em Josh Giddey, queria dizer que saiu a Rookie Ladder hoje, né? A corrida dos rookies. E queria dizer que o homem subiu, viu? Josh Giddey está em 3º lugar, à frente de Cade Cunningham, à frente de Franz Wagner. E tá indo pras cabeças, é isso que eu tenho pra dizer. Quem é que tá lá no primeiro? Scottie Barnes e Evan Mobley continuam aí alternando bastante. Não largam, né? Estão sempre os dois ali. Exatamente. Numa dessas, teu calouro correndo por fora vai lá na reta final e cata dos dois, hein? Nunca se sabe. Ele que fez triple-double novamente semana passada. E agora ele é o primeiro e o segundo jogador mais novo a fazer um triple-double na NBA. Olha aí. Vamos lá. Tomara que isso aí conte e o menino suba. Isso aí, né? Os desafios, gente, acontecem então na noite de sábado. E na sexta-feira,
que eu não sei exatamente que dia vai sair esse episódio, então não sei se é amanhã, se é depois de amanhã, enfim, na sexta-feira a gente tem o Rising Stars, que nesse ano tem né, vem aí em alusão aos 75 anos da NBA, né, foram escolhidos, não é bem capitães técnicos, sei lá, pessoas aí, jogadores, para escolher times, para draftar times. E esses jogadores que estão, ex-jogadores, na verdade, que draftaram os times, eles fazem parte da lista lá, né? Da lista da polêmica, a lista dos 75 jogadores aí, dos jogadores dos 75 anos da NBA. Como é que vai funcionar? São 4 equipes, elas se enfrentam os 2 vencedores avançam para uma final. E aí disputam uma partida até 25 pontos, que vai decretar o campeão aí do Rising Stars Challenge. O primeiro cara a escolher o seu time foi o Isaiah Thomas, né? Bicampeão lá da NBA pelo Detroit Pistons. Desafeto, podemos chamar assim, de Michael Jordan. Enfim, ele não se dava muito bem, né, com o Michael Jordan. E ele escolheu o Anthony Edwards, do Timberwolves, Saddiq Bey do Pistons, Desmond Bane do Grizzlies, Isaiah Stewart também do Pistons, Tyrese Haliburton, né, ex-Sacramento Kings, Precious Achiuwa do Raptors e Jaden Hardy. Como é que você viu aí essas escolhas do Isaiah Thomas? A gente tá vendo aí que tem 2 Detroit Pistons, né, nesse time. Será que o coração falou alto nessas escolhas, Agatha? Talvez, né? São 2 grandes jogadores, mais Saddiq Bey, eu diria, do que Isaiah Stewart. Isaiah Stewart é o jovem que protagonizou a briga com LeBron James, né? Pra quem não lembra. E esse Rising Stars é interessante porque todos os times vão ter um jogador do Ignite, né? Que é o time da D-League, que é aquele time semi-profissional, de onde veio muitos jogadores, né? E, enfim, interessante ver o que vai acontecer aí com esses nomes que vêm pro draft desse ano também. No caso do time do Isaiah Thomas, o Jaden Hardy, que é o do Ignite. E aí o segundo time ficou a cargo do Ricky Barry, que foi campeão em 75 pelo Golden State Warriors. Ele escolheu Evan Mobley, né, do Cavs, Cade Cunningham, do Pistons, Franz Wagner, do Orlando Magic, Jason Terry, do Houston Rockets, Isaac Okoro, do Cavs também, Alfred Sengun, não sei se é assim que se pronuncia esse nome desse rapaz, do Rockets, e o Dyson Daniels, que aí é do Ignite. Continuando, Agatha, daí a gente fala no finalzinho sobre esse desafio. O Gary Payton, né, campeão aí pelo Miami Heat, selecionou LaMelo Ball. Na sua primeira escolha foi o LaMelo Ball, Scottie Barnes, do Raptors, Jaden McDaniels, do Timberwolves, Me perdi aqui. O Dosunmu, do Bulls, o Chris Duarte, do Pacers, o Davion Mitchell, do Kings e o Scott Henderson, do Ignite. E o último time foi escolhido por James Worthy, tricampeão, né, da NBA pelo Lakers, e ele escolheu o Cole Anthony, do Magic. Aí a gente já sabe para quem vai a torcida da Agatha, porque a segunda escolha dele foi o Josh Giddey, do OKC, Jalen Green, do Rockets, Herbert Jones, do Pelicans, Jalen Suggs, do Magic, Tyrese Maxey, do Sixers, e do Ignite, Marjon Beauchamp. Como é que você vê aí essa configuração, né, do Rising Stars, que vai acontecer na sexta-feira, e qual é o seu time favorito aí para vencer esse desafio? Seria o time de Isaiah Thomas, de Ricky Barry, de Gary Payton ou de James Worthy? Eu acho que ganha o time de Ricky Barry, né? O Ricky Barry montou a seleção dos jovens, né? Puxou Mobley, puxou Cade Cunningham, Franz Wagner, aí já temos um top 3 interessantíssimo dentro aí do draft mesmo desse ano. E ainda garfou ao Paris Sengen, o turco maravilhoso, que tem o potencial para ser uma espécie de Jokic, né? Já tem se mostrado muito inteligente dentro de quadra, um baita pivô.
E falando desse último time, é um time que me dói o coração, Drica, porque assim, se tivesse dado tudo certo no draft, né, e nós tivéssemos pego essa pick top 3 do Rockets e a nossa pick top 5, provavelmente a gente teria 2 jogadores desse time que seriam do Oklahoma, né? Pensando aí, Josh Giddey e talvez Jalen Suggs ou Jalen Green. Meu Deus. Então, é o time do IC para a torcida de Oklahoma ver o que seria, né, talvez aí, se nós tivéssemos conseguido Jalen Green, por exemplo, para jogar no nosso time. Mas não conseguimos, então a gente vai ficar só nessa vontade. Só no Já vai IC, ajudar. né? Já Só vai no ser IC. o início. Mas eu acho que não leva, não. Acho que não é um time que vai vencer. Bom, essa é a semana do All-Star, né? Temos o Resin, a gente tem os desafios e temos, propriamente dito, o jogo. É isso então, Agatha. As suas expectativas, quais são as suas expectativas aí para pós? Aí agora eu vou deixando assim um pouquinho isso tudo que a gente falou, né? Já falamos aí dos desafios, do que a gente espera, de quem a gente acha que vai ganhar. Mas e o pós do All-Star Game? Porque todo mundo, né, tem aquela coisa, né? Antes do All-Star é uma coisa, depois do All-Star Game, que é logo depois da trade deadline, é outra coisa, porque é reta final de temporada regular, os times não têm mais muito tempo. Passando ao All-Star Game, a gente tem aí uns diazinhos de folga para voltar os jogos. O que você espera da NBA pós All-Star Game para a gente fechar aqui esse episódio? Bom, é justamente isso que eu ia falar, né? A maior expectativa que eu tenho com o All-Star Game é o final dele e o início da segunda parte da temporada. Porque quando as coisas de fato ficam sérias, né, Drica? Você, acho que no começo da temporada não estava tão nervosa quanto você está agora, né? Porque a esperança foi criada. Exatamente. Exatamente. Depois que a esperança é criada, de que você consegue vislumbrar possibilidades, as coisas ficam mais complicadas. Então, essa segunda etapa ela vai ser muito desafiadora para alguns times, muito feliz para outros, né? Alguns times vivem o drama, outros vivem glórias, né, Drica? Então, estou ansiosa para ver como as coisas vão funcionar após o All-Star Game, mas espero loucuras aí sendo feitas. Olha, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que eu não preciso de muito para me iludir, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. Me dê um fiapo de esperança que eu vou me agarrar a ele como se fosse uma corda super resistente. E o Celtics, ele me deu mais do que um fiapo de esperança. Então, assim, ele que não ouse me decepcionar depois desse All-Star Game. Tava até conversando com um amigo, né? A gente emendou aí quando as pessoas forem ouvir esse episódio, já pode ter até acontecido isso que eu vou falar agora. Mas a gente emendou a nona vitória consecutiva em cima de um rival, um grande rival / freguês, que é o Sixers. E foi uma senhora vitória, né, a nona. Mas hoje, nesse dia que a gente está gravando, hoje é 16, quarta-feira, às 18h40, inclusive daqui a pouco já estarei correndo para trabalhar, né, em outro time que não pode me dar esperança, meu Deus. Esse não me dá mesmo, mas enfim. O Celtics joga contra o Pistons, né? A cara do Celtics perder pro Pistons depois de 9 vitórias consecutivas para jogar um balde de água fria e falar, opa, peraí, que também não vamos, né, subir lá pras cabeças tão fácil assim. Mas eu tô curtindo essa fase. Eu acho que todo mundo tá falando bastante do Celtics porque encontrou o caminho, sabe? Se colocou nos trilhos, entendeu que é forte se explorar as suas potências, né? Principalmente a defesa. Eu acho que esse era o principal problema do Celtics em 2021, era não ter a defesa que pode ter com os jogadores que tem, e era o que acontecia, que fazia com que as vantagens esvaíssem e fossem embora. Hoje não, né? Hoje o Celtics ele é muito forte defensivamente, o que faz com que o time consiga rodar e jogar muito bem e fazer o ataque ser muito forte também. E a consequência são esses 9 jogos aí, essas 9 vitórias consecutivas, o melhor time em defesa em 2022, o segundo em net rating. Então, as coisas entraram nos trilhos, né? Nos deram esperanças, agora eles que aguentem. E espero que assim continue depois do All-Star Game. Nós estaremos aqui para falar, né, Agatha, do que vai acontecer depois desse fim de semana de eventos e de muita graça para depois o bicho pegar. É isso então, Agatha? Algum recado paroquial final? Eu acho que é isso, né? Agora eu não consigo pensar em nada. Então é isso. Semana que vem a gente volta.
para falar de alguma coisa que vai estar acontecendo. Aliás, semana que vem não vai estar acontecendo nada, né? Porque vai estar tudo de folga, então a gente vem com alguma coisa aí. Podem ficar tranquilos, aproveitem o All-Star Game, porque depois o bicho pega, né, Agatha? Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Até. Fechou, senhora. Deixa eu parar aqui. Viu?